E aí pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês gravando esse vídeo, transmitindo esse conhecimento para vocês. Bem-vindo ao canal Trade no Alvo. O meu nome é Jason e eu estou começando esse canal agora. Esse é o primeiro vídeo, essa é a aula inaugural e você é muito bem-vindo a esse vídeo. Nós vamos tratar desse canal, pessoal, nós vamos tratar de muita coisa sobre o mercado financeiro, muitos conhecimentos, muitos estudos, de forma gratuita para você crescer no seu conhecimento sobre como fazer a análise técnica, análise gráfica e como operar no mercado, na Bolsa de Valores do Brasil. Você pode operar Forex, pode operar criptoativos com os conhecimentos que serão passados aqui também. Nós vamos fazer do básico ao avançado, esse é o plano, tá bom? Básico ao avançado ao longo dos meses, aí, ao longo dos anos, se Deus permitir, ok, pessoal? Porém, essa aula ela não é tão básica. É uma aula sobre Fibonacci, é um assunto que é muito pesquisado, muitas pessoas têm dúvida, por mais que estuda, vê um ou dois vídeos, geralmente sobra alguma dúvida ainda para a pessoa e eu quero, nessa ocasião, eu quero levantar esse tema aqui de forma sucinta, de forma o mais prática possível, mais prática, de uma maneira que você vai entender de uma vez por todas. Se tem alguma dúvida sobre Fibonacci, o meu intuito aqui é sanar toda e qualquer dúvida, mas sempre deixando aberto aí o chat para vocês. Vocês podem comentar, deixar seu comentário, deixar alguma dúvida e eu estarei respondendo na medida do tempo, na medida do possível, beleza, pessoal? E também aceito aí para vocês, né? Sugestões também, se vocês tiverem dúvidas sobre outros temas, outros assuntos, vocês podem escrever nos comentários. Deixe o seu comentário aí. Já peço para que você se inscreva no canal, para que você não perca os próximos vídeos e clica aí no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos fazer aí vamos fazer junto aí essa jornada, beleza, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, para falar de Fibonacci, muitas pessoas, já vou falar um pouco aqui sobre o que as pessoas mais conhecem sobre Fibonacci. O que mais é difundido, o que mais se fala no Brasil sobre Fibonacci é a questão da retração. E assim, o assunto é muito profundo, tem muitas coisas além de retração e eu quero trazer para vocês de forma bem prática, tudo bom? Antes de falar sobre Fibonacci, sobre o tema específico, seria bom a gente falar um pouco, fazer uma introdução sobre alguns conhecimentos, né, prévios que é necessário que a gente tenha. Aqui nessa introdução, então, eu vou falar aqui sobre como é que o preço se move, vou trazer uma explanação, um resumo, né, de como o preço se move. É importante a gente saber disso. Saber uma noção de tendência, né, que o preço tem as suas tendências, congestão, tipo de ondas, vamos falar aqui na introdução. E na parte sobre Fibonacci a gente vai falar sobre o conceito, vamos falar sobre como é que a gente encontra Fibonacci nos preços, né? E as maneiras de você fazer a medição do preço. Quais maneiras, como é que você faz para poder medir esses níveis no preço? E como é que você vai aplicar isso no seu trade, né? No seu dia a dia, no seu operacional, como é que você pode aplicar. Então esse é o conteúdo da aula e é isso que a gente vai trabalhar hoje nessa ocasião, beleza? Então vamos lá, né? Como é que o preço se move? Primeira questão aqui, né? Então, para quem não sabe, o preço ele nunca vai se mover de maneira, digamos assim, reta, né? Se ele vai subir, ele não vai ficar sempre subindo toda a vida reta. E se ele vai descer, ele não vai ficar descendo toda a vida reta. O preço ele se move em zigue-zagues, movimento de zigue-zagues. Então se ele vai subir, ele costuma fazer um zigue-zague. Ele faz um movimento para cima, um movimento para baixo, e aí ele faz um outro movimento para cima, faz um movimento para baixo, pode fazer uns pequenos zigue-zagues aqui dentro, nessa região, depois pode fazer outro zigue-zague para cima, e assim ele vai, como um todo, ele vai se movimentando para cima, mas de forma assim, de forma por fases, né? E quando o preço ele quer realmente fazer quer cair, então ele não vai cair de uma vez, então ele vai fazer zigue-zagues. Ele pode fazer um movimento para cima e depois um movimento para baixo. Aí ele pode fazer um movimento para cima, faz uns zigue-zagues aqui menores aqui dentro, depois ele pode fazer um movimento maior para baixo e assim por diante. E aí ele vai fazendo o caminho dele em forma de zigue-zague, certo? A gente pode ver isso claramente aqui no preço, né? Vamos colocar aqui nesse ativo aqui que é o índice futuro, nosso aqui do Brasil, da Bolsa Brasileira. Então você percebe aí claramente os zigue-zagues que o preço faz, correto? Deixa eu engrossar aqui essa canetinha aqui. Então você vai vendo aqui os zigue-zagues do preço. O preço está subindo aqui, ele está fazendo zigue-zagues ascendentes.
E aí ele faz outro um zigue-zague menor aqui para baixo, descendente, e aí ele faz outro zigue-zague para cima, e aí ele faz mais para cima, para baixo, faz um zigue-zague menor aqui, e aí faz outro maior, e aí ele vai fazendo esse zigue-zague dele, olha só, zigue-zagues para baixo, ó. Aí um zigue-zague para cima, para cima. Então essa é a maneira que o preço se move, tá? Zigue-zagues. Aí ele tem a classificação aqui de tendência. Vamos falar um pouco sobre o que seria a tendência. A tendência é exatamente qual é o tipo de zigue-zague que o preço está fazendo. Se ele está fazendo zigue-zagues descendentes, então a gente fala que a tendência do preço é tendência de baixa. Então, se ele está nessa fase aqui, ele tende a continuar para baixo. Se o preço está caindo, ele tende a continuar caindo. Se porventura o preço está fazendo zigue-zagues ascendentes, a gente fala que ele está em tendência de alta. Então, a tendência é que ele continue fazendo isso. Essa tendência ela vai vigorar até que haja uma quebra dessa tendência e haja uma mudança. Quando o preço começa a fazer características de tendência de baixa, então essa tendência a gente fala que é tendência de baixa. Enquanto ele não fizer uma característica de tendência, seja ela de alta ou de baixa, a gente não vai falar que essa tendência mudou. Tá bom? Uma tendência só muda, ela é invalidada quando nasce uma outra tendência. E essa tendência, nova tendência, tem que ter a sua característica. A característica específica dela. Tendência de baixa, zigue-zagues descendentes. Tendência de alta, zigue-zagues ascendentes. Certo? Então vamos aqui no nosso esboço, né? Vou botar aqui no esboço. Então o preço ele pode fazer tendência de alta ou de baixa. Mas existe também a congestão. O que é a congestão, pessoal? Vamos lá. Às vezes eu posso apanhar um pouquinho para essa caneta, né? Então, olha só. O que é a congestão? Quando o preço ele não tem uma clareza para qual direção ele está se movendo. Você vê aqui um pequeno zigue-zague. E aí ele tenta fazer um zigue-zague maior, digamos assim, mais alto. Ele não consegue. E aí ele tenta de novo, não consegue, faz um zigue-zague para baixo, mas não passa desse nível. Então ele fica preso dentro de um nível, de uma faixa de preço que a gente chama de range. Range, né, deixa eu escrever aqui para você, range. O que é um range? Range é uma faixa de preço, uma faixa de negociação. Ele está preso no range. Digamos também, é importante dizer, é importante salientar, que o que move os preços é a famosa lei da oferta e da procura, oferta e demanda. Se tem muita oferta por um ativo, por qualquer produto, é natural que o preço desse produto suba. E se tem pouca procura, é natural que o preço desse ativo caia, fique mais barato. Então, quando existe mais procuras de compras por um ativo, a procura de compras é maior do que a procura de vendas, esse ativo tende a se valorizar. Então, pessoas estão querendo comprar a preços cada vez mais altos. Quando a tendência, quando não existe uma quantidade de interesse na compra maior do que o interesse de venda, e o interesse de venda acaba sendo maior, esse preço tende a se valorizar. E aí é onde surgem as tendências de baixa, por causa da lei da oferta e da procura. Certo? Então, quando é que o preço faz, então, um movimento? Quando é que ele faz um estouro para cima ou um estouro para baixo? Quando é que isso ocorre? Quando há um desequilíbrio entre as ordens, entre o interesse de compra e de venda. Quando existe um desequilíbrio, por exemplo, o interesse de compra é maior do que o interesse de venda, então o preço tende a fazer uma fuga, ou seja, ele escapa, ou seja, ele explode para cima. Quando o interesse é por venda é maior do que o interesse de compra, esse preço tende a fazer uma fuga para baixo, ele tende a explodir para baixo, houve um desequilíbrio. Porém, quando tem um equilíbrio entre as forças atuantes do mercado, que são as forças de compra e de venda, quando existe esse equilíbrio, o preço tende a ficar no range, ele tende a ficar numa faixa de negociação. Porque o interesse de compra chegou até aqui, por exemplo, nessa faixa de preço. Mas aí apareceu muitas ordens de venda lá e o preço volta para cá. Então aqui apareceu muita compra, ali apareceu muita venda. Então sempre tem um equilíbrio aqui e o preço fica preso numa faixa de negociação que a gente chama de range. Então a congestão, como eu estava falando, a congestão é exatamente isso, quando há um equilíbrio entre as forças de interesse de compra e venda e o preço tende a ficar sendo negociado aqui, porque não existe ali uma quantidade que
que venha a fazer uma fuga, uma quantidade maior que venha gerar um desequilíbrio. Então, vamos resumir de novo aqui essa parte. O preço tem a tendência, que é quando há o desequilíbrio, então o preço tende a fazer zigue-zagues ou para cima ou zigue-zagues para baixo, tendência de alta ou tendência de baixa. E a congestão é quando o preço fica equilibrado, o interesse de compra e de venda é equilibrado, então o preço tende a ficar equilibrado também, o preço tende a ficar lateral. Então existe essa tendência do preço ficar lateral. Então vamos lá, vamos falar então das três tendências. A tendência pode ser de baixa, porque o interesse na venda é maior. A tendência pode ser de alta, porque o interesse pela compra é maior. E a tendência pode ser lateral. Se o preço está lateral, ele tende a ficar lateral. E quando ele sair desse range, aí haverá um desequilíbrio e aí esse preço pode escapar para cima ou escapar para baixo. Ok? Ficou entendido essa parte? Qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários aí, tá bom, pessoal? Eu vou ter que dar uma pausa aqui, um minutinho só, e a gente já continua. Bom, pessoal, dito isso, a respeito de como o preço se move, e do tipo de tendência e das congestões, eu quero falar agora dos tipos de ondas. É um conceito muito simples, mas importante salientar aqui, tá? Numa tendência de alta, não, aliás, não vou falar de tendência nem de alta nem de baixa, eu quero simplesmente falar de tendência, independente de qual tipo de tendência seja. Na tendência, a onda maior é chamada de impulsão, porque é essa onda que realmente impulsiona o preço para níveis cada vez mais baixos. Então, de forma geral aqui, nesse desenho que eu fiz, o preço está fazendo o quê? Está caindo. Essas ondas maiores são as ondas de impulsão. E as ondas menores, essas ondas menores, que eu vou colocar aqui agora, são chamadas de onda de correção ou onda de retração. Então, fica definido assim, ó. Impulsão, retração. Impulsão, retração. Impulsão, possível retração aqui agora. Se não for assim, pessoal, o preço vai ficar no range. Concorda comigo? Olha só. O preço caiu, fez uma grande onda, bacana, pode ser uma onda de impulsão, mas se o preço na hora de retrair ele faz o mesmo tamanho ali, de volta lá 100% da volta, voltou 100%, e ele não faz ondas maiores, então ele vai ficar no range, não é verdade? Tá? E o range, ó. Então tem que ter onda maior. A onda maior é chamada de impulsão. Então vamos lá. Na tendência de alta, a onda maior também é para cima e a onda menor para baixo. Então impulsão são as que levam o preço para cima. Nesse caso a tendência de alta, a onda de impulsão é a onda de alta. E na tendência de baixa, quem é a onda de impulsão? São as ondas que levam o preço para baixo. Tá, beleza. Impulsão e retração. Tá, ok? Dentro dessa questão de impulsão e retração, é necessário que essa onda de correção seja um tamanho saudável. Tem que ter uma lógica nesse tamanho. Uma quantidade saudável que o preço retorna. Ele fez um movimento de alta, fez esse movimento de alta, e aí ele corrigiu, ele retraiu de uma maneira saudável, ou seja, uma maneira que não ameaçou a tendência. Então é importante, quando a gente chegar aqui na parte de Fibonacci, é importante saber então que existe a correção saudável, onde o preço subiu muito, muitão mesmo. E aí ele vai cair, tá caindo muito, o pessoal talvez pode ficar assim, desesperado e tal. Mas mesmo depois de uma queda assim razoavelmente grande dessa, o preço pode voltar todo esse movimento de alta. Por quê? Porque foi um tamanho razoável, um tamanho saudável, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar aqui então em Fibonacci. Deixa eu só conferir aqui realmente se está tudo ok aqui. Tá tudo ok. Então Fibonacci. O que seria Fibonacci? Como eu já falei, eu vou fazer vídeos mais detalhados no decorrer do tempo. Eu vou fazer vídeos mais detalhados. Porém, a forma como eu vou falar aqui é uma forma mais resumida e mais prática. O que é Fibonacci? Fibonacci nada mais é do que uma proporção
Proporção. Opa, ficou até com zero aqui, mas tudo bem. Proporção. Proporção de quê? Sempre que houver uma proporção é porque existe um comparativo, existe algo, uma outra coisa. Então Fibonacci nada mais é do que uma coisa inteira, né, digamos aí um todo, dividido em duas partes. Dividido em duas partes. Esses dois desenhos que eu fiz, eles representam algo inteiro, um todo. Só que existe aqui uma parte maior, essa parte maior e a parte menor. Então, quando algo se desenvolve, e a gente vê isso na natureza toda, Fibonacci está presente na natureza toda, está presente mesmo no universo. Então, quando as coisas crescem, quando as coisas elas se desenvolvem, é muito comum que siga o padrão da proporção de Fibonacci. Então, essa parte, falando aqui de gráfico, né? Essa parte, ela é o todo que temos aqui até antes mesmo desse movimento acontecer aqui, ó. A gente só tinha isso aqui, era o todo. Mas se o preço fosse se desenvolver, como várias outras coisas se desenvolvem na natureza, está cheio disso, então essa parte, ela é proporcional. Essa parte é de um tamanho em relação à outra parte que está para acontecer, ou que vai acontecer, ou que já aconteceu. Se a gente olhar o passado, já aconteceu, e a gente pode fazer as medições. Em tudo, em quase tudo, né? Não vou falar tudo não, mas em praticamente tudo existe, na natureza existe o Fibonacci. É muito comum ter na natureza Fibonacci. Então ele é uma proporção, e essa proporção é uma proporção de 61,8. Esse é o número áureo, também chamado aí de número de ouro, ou razão de ouro. Esse é o número mais importante na existência do Fibonacci. Esse é o número. Esse é o número, digamos, número mágico. Tem muitos apelidos aí, né? Tem gente que chama isso aqui de divina proporção, digital de Deus e por aí vai. Porque vemos ele presente em muitas coisas. A maneira como as coisas se desenvolvem de forma exponencial. Se a gente pegar um quadrado, eu sei que parece muito detalhe, parece coisa inútil, mas isso aqui é importante para que você entenda depois lá no gráfico o que eu quero transmitir para você. Então, um pouco de paciência para você vai entender tudinho agora. Olha só, se você tem um quadrado e aí você coloca, faz um retângulo agora, e esse retângulo tem exatamente 38,2 do quadrado. O que é o quadrado? O quadrado aqui é o nosso 61,8% de quê? Desse todo aqui. Esse todo aqui, ó. Beleza? Esse todo, 100%, né? Um todo é igual a 100%. Só que desse 100%, 61,8 aqui é um quadrado. E o que é o restante aqui? O restante só pode ser 38,2. Então, se você somarmos 61,8 mais 38,2, nós vamos chegar aqui no 100%, concorda? Óbvio, né, pessoal? Então, isso parece simples, mas a gente formou uma coisa aqui chamada de retângulo de ouro. O retângulo de ouro, ele é muito importante no estudo de Fibonacci. Isso já era usado aí nas pirâmides, lá no Egito, nos sarcófagos, algumas salas tinham essa medida. E olha só, por incrível que pareça, nos preços nós vamos ver isso refletido todos os dias, o dia todo, em todos os tempos gráficos. Não importa se é 1 minuto, ou no gráfico de 15 segundos, ou no gráfico de 2 minutos, ou de 5, 15, gráfico diário. O preço se comporta exatamente da mesma maneira e obedece muito aos princípios de Fibonacci. Se você pegar, eu vou falar da natureza ainda, olha só. Eu vou pegar aqui esse quadrado, temos um quadrado, vou fazer aproximadamente. Se eu pegar agora e expandir esse quadrado em 61,8% dele, olha só, isso aqui é 61,8% desse quadrado, certo? Desse quadrado aqui. Opa. Então, formamos aqui, então, como eu falei, um retângulo. Esse retângulo aqui passou a ser agora um retângulo de ouro, assim como esse aqui. Olha só, esse aqui era o retângulo de ouro. O que é o retângulo de ouro? É exatamente ser um retângulo que seja 61,8 de um quadrado. Beleza. Só que agora, se a gente juntar essa parte agora que eu vou colocar em verde,
Se a gente juntar isso, nós temos um retângulo de ouro. Nós temos um retângulo de ouro. O que é um retângulo de ouro? É você juntar um quadrado, ou seja, lados iguais, e aí você vai ter o 61,8 dele. Então agora esse todo que nós temos aqui, ele é potencialmente um retângulo que seja 61,8 de um possível quadrado. Eu vou desenhar um quadrado aqui, no golpe de vista aqui mais ou menos. Pronto, esse é um quadrado. Se você for medir, esse pedaço aqui é exatamente 61,8% desse quadrado aqui. Esse quadrado. Então agora, olha só, observe que a gente já tem agora um retângulo de ouro. O que é um retângulo de ouro? É que isso tudo aqui, isso tudo que a gente tem, seja 61,8% de um possível todo. E o que é um todo? O todo é simplesmente um quadrado aqui, ó, desse quadrado. Se eu colocar um quadrado aqui, acredito que já esteja igual a um quadrado. Pronto, agora nós temos aqui um outro retângulo de ouro, que seria esse que eu vou fazer azul. Isso. Agora nós temos um retângulo de ouro. E aí se eu fizer um quadrado, agora eu tenho outro retângulo de ouro. E aí a coisa vai se desenvolvendo de forma exponencial e você vai entender isso no gráfico. Por isso eu quero que você entenda, olhar Fibonacci dessa forma, como se fosse um desenho. E, olha só, deixa eu colocar aqui numa tela mais maior, uma tela mais branca, né? Uma tela mais branca, mais inteira. Olha só, eu vou fazer aqui o que vai acontecer. Você tem um quadrado e você tem 61,8% dele, um retângulo. Aqui tem um retângulo e você tem um quadrado aqui, ó. Essa parte de cima é o quadrado e um retângulo. E agora aqui você tem outro quadrado aqui e um retângulozinho aqui. Aí agora você tem um quadrado aqui, ó. Se eu fizer um quadrado, agora o todo é um retângulo. E aí agora vamos fazer um quadrado, e agora a gente tem outro, retângulo, que merece por sua vez um quadrado aqui também. E agora virou um retângulo, que por sua vez teria que ser para o outro lado. Teria que ser para o lado de cá. Um quadrado que não vai dar para desenhar. E aí você vê perfeitamente aqui uma espiral. Essa espiral está presente em toda a natureza, no universo, em tudo. Começa aqui, ó. Vou tentar fazer, essa ferramenta não é a melhor para desenhar não. Vai ficar bem ruimzinho, mas... ó. Veja como a coisa está se desenvolvendo de forma exponencial. A curva é exponencial, olha só, uma curvinha pequena aqui, aí já ficou bem maior, agora já está bem maior, e foi, olha só, cada vez enorme, né? Ficando cada vez maior. Então esse é um crescimento, um desenvolvimento exponencial. A gente vê na natureza, plantas se desenvolvendo dessa forma. Você tem um galho, aí, por exemplo, nasce uma folha aqui. Nasce uma folha, aí do outro lado nasce outra folhinha aqui. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Isso aqui é notável, isso é real mesmo, entendeu? Verídico. Você pode perfeitamente pegar uma roseira, um galho de rosa aí qualquer, e você vai poder medir isso aqui. E aí vai ter um outro aqui, uma outra folhinha vai nascer aqui. Já tá até parecendo com um galho mesmo, né? Ó, vou fazer outra aqui. Eu vou fazer... teria que ser do lado de cá, né? Deixa eu diminuir aqui. Aula de mercado financeiro, o cara desenhando planta, mas você vai entender. Eu quero que fique claro na sua cabeça, tá bom? Aqui, vou fazer um do lado de cá mesmo. Aqui. E a outra aqui. A outra folhinha aqui. Pronto. Quando você vê isso aqui, eu falo porque eu já fiz, pessoal. Eu já fiz esse tipo de teste. Então, se a gente agora vamos transformar isso em quadrados. Aqui tinha um quadrado, aqui temos um quadrado, perdão, vou fazer de novo. Aqui a gente tem um quadrado e aqui a gente tem um retângulo áureo, que é 61. Ficou mal feito aqui, mas você já não está entendendo aí, né? Isso aqui é 61% desse. Então a gente formou
um retângulo de ouro. E aqui, ó, um quadrado. E ali 61,8% dele, certo? Então, ali a gente viu um caracol, né? Você viu ali um caracol. Tem um modelinho, uma espécie de caracol que segue exatamente essas proporções aqui. Então você vê e você acha bonito, você vê e se acha bem feito. Se você não sabe, tem um garotinho, esqueci a idade dele, não sei se era 13 anos ou 12, ele ganhou um prêmio uma vez porque ele construiu uma bateria solar, que tinha um formato de uma planta seguindo as medidas de Fibonacci, porque a natureza é a maneira das plantas pegarem, absorverem os raios do sol. Isso é para a vida delas. Então a natureza é inteligente e ela usa a medida de Fibonacci. Com isso, o que eu quero mostrar para vocês aqui ainda é sobre isso, né? Fibonacci. Fibonacci vai estar presente se você pegar, pessoal, às vezes eu já peguei também, você pega lá aí, sei lá, um boi, você vai ter os pezinhos dele aqui, né? Aqui tá o boi, ó. Boizinho, perninha, as perninhas do boi. Tem lá, as duas perninhas estão ali, né? Então, parecendo uma lousa, né? Essa parte aqui, pessoal, das perninhas aqui, a gente vamos dizer que isso aqui é a parte menor, que é 38,2 e ali 68. O corpo do boi, 61,8. 61,8. E aqui essa outra parte das perninhas, 38,2. Você vai entender isso nos preços depois, tá bom? Se você ter uma árvore, é muito comum você ver uma árvore assim. E aí aqui a copa dela. Eita! É muito comum você descobrir que essa parte é a parte maior e essa parte é a parte menor. E quando eu falo em parte maior e parte menor, eu estou me referindo a Fibonacci. O que é Fibonacci? Uma parte menor, uma parte maior, 61,8. É um todo. O que é Fibonacci em termos práticos? É um todo que se divide em duas partes, uma parte maior e uma menor. E a maior é de 61,8% dele. E a parte menor, o restante, 38,2%. Pronto. Resumindo, Fibonacci é isso. De forma bem prática, porque isso vai servir para você lá no gráfico. Eu vou te provar isso, eu vou te mostrar isso. Entenda Fibonacci de uma parte bem prática. O que é Fibonacci? Resumindo, é um todo, um retângulo. É um retângulo de ouro, ou um retângulo áureo, vamos dizer que é mais ou menos assim. Que tem duas partes, uma parte maior, que é um quadrado, esse quadrado aqui já vai ficar mal feito, um quadrado, e 61,8% dele é uma parte maior e uma parte menor. Grave isso, eu acho que já está bem claro agora. 61,8% e a outra parte 38,2%. Isso é Fibonacci, um todo dividido em duas partes, beleza. Vamos lá aqui, deixa eu dar uma pausa aqui só para mim me situar aqui. Não, vamos lá, acho que vai dar. Como é que a gente encontra Fibonacci nos preços, né? Aí sim, agora chegamos onde você estava ansioso para chegar, né? Então Fibonacci, pessoal, é uma força que parece que a natureza obedece essa força. E é uma força, digamos, até que misteriosa. Por isso tem gente que fala aí divina proporção, digital de Deus. É a prova que Deus fez o mundo, deixou lá digital, deixou lá a dica, a pista dele e tal. Então, nos preços, como é que Fibonacci vai se comportar? Eu vou fazer aqui os quadradinhos, você vai ficar enjoado desses quadradinhos aqui hoje, né? Vamos lá, vou fazer fininho aqui, ó. Como encontrar Fibonacci nos preços? Olha, vamos lá. Então você tem um quadrado e aí um retângulo, certo? Então olha só. O preço pode muito bem fazer isso, ó. Opa. O preço pode muito bem fazer isso, o comportamento. O preço faz uma onda de impulsão, faz uma onda de correção e aí faz outra onda de impulsão. Pronto, aqui nós temos um modelo de como o preço se comporta. Pode se comportar e é notadamente isso visível nos preços. Essa parte aqui, a gente poderia dizer que houve aqui um quadrado e um retângulo.
Aqui assim. O preço também pode se comportar da seguinte forma. Ele pode fazer a parte pequena aqui embaixo, o retângulozinho, e o quadrado aqui em cima. Então o preço pode fazer isso. É comum do preço fazer isso. O preço faz uma onda de impulsão, faz uma onda de correção. E aí depois ele faz uma onda de impulsão até lá, na parte maior. Então muitos traders estão de olho nesse pedaço. Nesse pedaço aqui, que é o que? O pedaço maior. Lembra que Fibonacci é um todo dividido em duas partes, uma grande e uma pequena. A grande é 61,8% e a pequena é o restante, 38,2%. Se a gente pegar essa partezinha ali, pode ser que o preço tenha feito também outras proporçõezinhas aqui, ó. Fez um quadrado, aliás, um retângulo, fez um retângulo. E essa correção aqui veio exatamente aqui. Ou seja, não está bem feito porque eu não estou usando uma régua aqui, pessoal, tá? Mas olha só, o preço fez um 100%, o 100% que se tinha na hora dessa pernada aqui, antes de acontecer essa correção, a gente poderia dizer que isso aqui é 100%. Então o preço vai corrigir e ele tende a corrigir nessa região aqui. Então essa região aqui, digamos aqui que o preço corrigiu 61,8% dessa alta. E aí ele formou para nós aqui o nosso todo que a gente tinha até então. Esse todo a gente vai chamar ele de um retângulo áureo. E aí quando o preço corrigir, aí a gente pode ter essa expectativa de o preço fazer um movimento grande. Ou seja, a gente considerar tudo que a gente tinha como algo era o nosso 100%. Isso aqui tudo era o nosso 100%. 100%. Eu não sei se está ficando grande ou pequeno aí para vocês. E essa parte que a gente esperaria seria o 61,8% de um todo que poderia se formar. Eu vou apagar e vou desenhar de novo de forma maior. Nós estamos aqui como encontrar Fibonacci nos preços. Como encontrar Fibonacci nos preços. Então eu vou levar lá para outra tela. Vou fazer maior. Então vamos lá. O preço fez uma perna de alta. Beleza. Essa perna de alta é o que a gente tem até o momento. Vamos chamar ela de o todo. Ela é o todo. Certo? E aí, a gente sabe que o preço tende a corrigir. O preço não vai reto para cima toda vez, né? O preço não vai aqui. Não, ele tende a corrigir. Opa. Vamos lá, peraí. Deixa eu começar de novo. Então tá. Desculpa aí, pessoal. Então, olha só. O preço fez uma perna de alta, uma perna de impulsão. E aí a gente sabe que ele tende a corrigir. Só que o que a gente tem agora, no momento, a única coisa que a gente tem é isso. É o todo nosso. Isso aqui é 100% nosso. É tudo que a gente tem. Só que aí a gente sabe que ele vai corrigir. Ele tende a corrigir. Não é que ele vai, não. Ele tende a corrigir. E aí a gente pode marcar aqui que ele vai corrigir 61,8% dessa alta. Aqui sim. Se é que isso realmente é um quadrado que eu fiz, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se parece com um quadrado. Acho que parece com um quadrado. Então o preço corrigiu aqui 61,8%. E aí, beleza. Esse é o nosso todo. O nosso todo aqui, isso é 100%. Isso é tudo que a gente tem. A gente tinha só a perna de impulsão, era o nosso todo. E aí ele fez uma perna de correção. Ainda continua dentro desse patamar de preço, dentro desse range aqui. O preço ainda está aqui. É tudo que a gente tem, 100%. Só que a gente sabe que Fibonacci é isso, uma parte grande e uma pequena. Então essa parte que nós temos agora, e a gente espera agora que o preço suba, agora a pergunta é, o quanto esse preço irá subir em relação ao que nós já temos? Nós temos isso. Opa, perdão. Nós temos isso. Temos isso aqui. Aí a pergunta, o quanto o preço vai subir em relação a isso que nós já temos? Então, tem duas opções, duas possibilidades. Vamos citar aqui duas possibilidades. Ou essa parte que nós temos aqui, isso aqui tudo que a gente tem, o nosso 100% atual, ou vai ser a parte menor de um todo a ser formado, a parte menor de um todo é 38,2%, ou a outra possibilidade, e melhor ainda, é que essa parte que nós temos, o nosso atual 100%, é simplesmente 61,8%. Perdão, pessoal, que eu até confundi aqui a forma de falar.
a parte, nós estamos torcendo para que isso aqui, esse nosso todo seja 38,2%. Ou seja, que isso aqui tudo seja apenas a parte menor de um todo, né? Óbvio. E agora outra possibilidade é que é isso aqui que nós temos seja apenas seja 61,8, ou seja, o que falta o gráfico construir, o preço construir, seria a parte menor. Então ele pode ser isso, ele pode ser a parte maior de um todo, sendo isso aqui, ó, a parte maior de um todo que vai ser feita em um. Então o preço, se é a parte maior, quanto é que falta para ser construído aqui? Falta 38,2. Então 38,2 digamos que vai dar aqui assim. Então olha só, vou colocar aqui de vermelho, porque o preço vai lá para frente, então eu vou espichar para lá, para cá. O que a gente tem é isso. Opa, sem querer. O que a gente tem é isso. Faz de conta que isso aqui é um 61,8 de um todo que está feito, que vai ser feito. Então o preço vai vir para cá. Aqui assim mais ou menos. Estou olhando aqui no golpe de vista, vai dar mais ou menos aqui. Então o preço vai querer, pode vir subir aqui. Pode vir até aqui. Se isso que nós tivermos for a parte maior de um todo. Então se você comprar aqui, ou se você comprar por aqui assim, se você comprar por aqui achando que o preço vai subir mesmo, você pode ter como alvo essa parte aqui. Agora, se isso aqui for na verdade a menor parte de um todo, significa que o preço vai fazer é a parte maior. E é isso que é o melhor de tudo. A parte maior ainda está por vir. Então se você comprou aqui, se você compra aqui, então você pode expectar que o preço vá lá construir ainda a parte maior. Vamos lá num gráfico para ver? Peraí, deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui, pessoal. Isso, vamos lá. Vou levar aqui para um gráfico. Isso. Vou colocar aqui no gráfico do dólar, porque eu estava acompanhando isso aqui. Olha só. Suponhamos que isso aqui que você está vendo, cada estrutura que você vê dentro de um gráfico, no gráfico, estruturas são o que? As partes dos desenhos, os tamanhos, os blocos, vamos dizer assim, né? Digamos que isso aqui, ó, desse topo aqui até aqui embaixo, seja um movimento menor de algo que está para acontecer. Aliás, um movimento maior. Se esse aqui for um movimento maior, se isso aqui for 61,8%, 61,8% de um todo que está para ser formado, significa que falta a parte menor, que é a parte aí de 38,2. 38,2, acho que vai dar aqui mais ou menos. Não, acho que é menor, mas vamos lá. Faz de conta que é esse aqui mesmo. Olha só. 38,2%. Então se o preço está aqui e você acredita que isso aqui é apenas uma parte de um movimento, eu vou colocar aqui, vou colocar a ferramenta Fibonacci, para a gente só calcular aqui. Isso. Tá vendo aquela linha azul? Essa aqui, pessoal, para quem não sabe, eu estou aqui com o Profit, usando aqui a ferramenta, a plataforma Profit Chart. Essa ferramenta projeção de Fibonacci, ela vai medir pra gente, o que essa ferramenta fez aqui pra mim? Ela mediu esse todo aqui, isso aqui tudo é o todo que eu tinha antes. E aí ela vai calcular pra gente aqui a parte menor desse possível todo. Eu vou explicar de novo. Deixa eu voltar esse gráfico aqui para ficar mais claro. A gente tinha isso. A gente tinha isso aqui. A gente tinha esse movimento. A gente tinha esse movimento aqui. O preço tinha feito uma perna de impulsão. O preço fez uma perna grande. E aí ele corrigiu, fez essa pernadinha aqui para baixo. Então, será que isso aqui é um movimento menor ou maior de um todo que está por vir? Aí tem a ferramenta que nos ajuda. Deixa eu baixar aqui. Aí o tempo passou, e aí você pega aqui. Esse aqui é o nosso 100% que a gente tinha, e aí o preço vai desenhar
a parte menor. Deixa eu colocar aqui agora nos quadradinhos aqui para você ver. Essa parte daqui, que é o que a gente tem. Isso aqui é a parte maior de um todo. Então, a parte menor, você já sabe. O que é um retângulo de ouro? Um retângulo de ouro, ele é 38,2% de um quadrado, que é 61,8% desse todo. Então, esse aqui seria um alvo para o preço. Quem comprou aqui, por alguma razão, comprou aqui, ou aqui, poderia esperar que esse preço chegasse aqui, nesse nível. E o preço realmente chegou. Então, isso aqui é o dólar, a pessoa... o preço andou aqui, pra gente ver aqui, ó, daqui da correção até lá, ele andou 50 pontos. Para quem pegou nesses rompimentos aqui, ó, poderia ter buscado aí 30 pontos, tá? Vamos lá. Para quem não sabe também, pessoal, Fibonacci é tão importante que é usado na fotografia. Na fotografia, quem faz curso de fotografia aí, alguns cursos ensinam sobre Fibonacci. Aí coloca lá o elemento principal da foto, que você, sei lá, você quer tirar foto aí de uma ave, de um pássaro. Então você coloca essa ave, coloca a ave aí numa região que vai ser aí a parte menor do seu quadro, né? Então essa parte aqui, ó, é a parte de 38,2% e essa parte aqui de 61%. Aqui a paisagem vai ficar aqui e o seu foco principal, que é a sua ave, vai ficar aqui. No jornalismo também é usado isso. Na construção civil é usado Fibonacci. Então não tem como passar despercebido por uma coisa tão importante assim. A construção civil, você vai fazer uma torre lá, tem torres, prédios assim, onde essa parte é o 61,8, aqui é 38,2, e aí dessa aqui já passa a ser o 61 de uma possível 38,2 aqui, e assim por diante. Então a gente vê isso nas torres, vê isso em prédios também, na construção civil, na engenharia. Tá? Então no preço, por alguma razão, o preço também obedece aos princípios de Fibonacci. A grande teoria é que se Fibonacci está na natureza e nós fazemos parte da natureza, nós também vamos achar legal os desenhos que o preço fizer. Quando o preço fizer, a gente vai achar bom. Tipo assim, ah não, o que é o bom? Ah não, tá barato aqui, eu vou comprar. Não, aqui tá caro, eu já vou vender, aqui já ganhei demais, vou vender. E nisso a natureza humana é como se a natureza humana fosse sendo forjada por algo que está dentro de nós. Está na natureza e está dentro de nós. Seria uma tese, mas eu não vou discutir esse mérito, bom? Mas o fato é que funciona. Então vamos lá, as maneiras, vamos falar agora sobre essa parte aqui, ó. As maneiras de se fazer as medições do preço. Eita! Maneira de fazer as medições do preço. Então, pessoal, tem três maneiras de nós fazermos as medições do preço. E aí é onde muitas pessoas só estudam uma delas. E muitas pessoas ensinam apenas uma delas. Então algumas pessoas só estudam sobre uma delas. É muito comum a gente ver as pessoas falando apenas de retração. Porque existe a retração. Tem a pernada de impulsão, né? Pernada de impulsão e a pernada de retração. Muitas pessoas só usam Fibonacci para medir essa perna de retração. Para medir até que ponto essa perna aqui pode acontecer. Até que ponto essa perna aqui vai parar de cair para começar a subir de novo. Então muitas pessoas estão esperando o preço parar de cair para poder comprar aqui. E eles esperam justamente níveis de Fibonacci. Pode ser o quê? Pode ser... isso aqui é o todo, né? Isso aqui é o todo. O preço pode cair. Opa, tem que mudar aqui a setinha. O preço pode cair apenas 38,2, ou seja, a parte maior está aqui, 61,8 está aqui, e aqui a parte menor. O preço pode corrigir só até essa menor e voltar a subir. Mas também o preço pode, deixa eu apagar tudo, o preço pode, aqui é o todo, o preço pode subir aqui, subiu até ali, e ele pode corrigir a parte maior, até aqui. Então ficando aqui a parte menor, 38,2% aqui, e ali 61,8%. Então o preço pode corrigir 61,8%
e deixar essa estruturinha para depois tornar a subir. Então as pessoas ficam de olho em qual dessas aqui o preço vai parar, certo? Aproveitar para falar uma coisa também. Existe nas ferramentas de Fibonacci o número 50%. O número 50% ele não faz parte da sequência de Fibonacci. Ele não tem nada a ver com Fibonacci. Ele é simplesmente o meio. E o meio é importante, muito importante. Isso não tira a importância dos 50% de forma alguma. É a média. Nós seres humanos nos importamos muito com a média das coisas, né? Não é verdade? Então é muito comum o preço vir a corrigir 50%, apesar que isso não faz parte de Fibonacci, é a média. Se é a média, é interessante. Então as ferramentas de Fibonacci nas plataformas elas costumam trazer a parte menorzinha, traz a parte menor, aqui está o todo, aí o preço traz a parte menor aqui, 38,2, traz os 50%, metade, e traz também o nosso querido número áureo, 61,8. Então, o preço pode fazer, deixa eu colocar de vermelho para destacar, o preço pode fazer isso e corrigir só 38, fazendo essa estrutura, a parte menor ficou em cima, a parte menor ficou a maior ficou embaixo, ou então o preço pode fazer ir lá e corrigir até 50%, que é a metade, não tem nada a ver com Fibonacci, ou o preço pode fazer o movimento de alta dele e corrigir a parte maior, deixando essa estrutura, a parte menor ficou embaixo e a parte maior ficou em cima. Qual que é a parte maior? Você já deve saber de qual é salteado, 61,8. 38,2% a parte menor e a parte maior é essa de baixo, não é a de cima, já, é a de baixo, 61,8. Então, a parte maior, o preço pode corrigir na menor ou pode corrigir. Isso aí a gente vai observar. O fato é que o que o preço pode fazer no futuro? O futuro, essa parte aqui, isso que nós temos, esse todo que nós temos, na verdade, vai ser a menor parte de um todo que está para se formar. Esse todo que nós temos vai ser a menor parte de um todo que ainda está para se formar, ou isso que nós temos é a maior parte de um todo que está para se formar. É isso. É nisso que gira Fibonacci. Só que aí, muitas pessoas, como eu falei, só estudam a retração. Pega aqui, não, o preço vai retrair tantos por cento, na parte pequena, ou na parte do meio, ou na parte maior, não importa. Existe então 3 maneiras de você medir o preço, medir Fibonacci, achar Fibonacci no preço. É a retração, é a extensão e é a expansão. Essas 3 formas de medir, de achar, de estudar o preço com base em Fibonacci. Se você não sabia, anota aí, guarde-se aí. Bom, retração, extensão, expansão, a mais divulgada de todas, sem dúvida alguma, é a retração, é a mais falada, tá bom? Então vamos lá, vamos ver isso aqui, vamos ver lá nos preços, vamos achar um gráfico aqui, vamos achar aqui a ferramenta, né? Aqui, então aqui temos aqui, ó, preço Fibonacci. Esse preço Fibonacci aqui no Profit é retração. Em algumas plataformas vai estar escrito lá retração, tá bom? Então aqui, deixa eu esvalar aqui, deixa eu pegar aqui no fundo. Então, o preço fez essa perna de alta aqui, fez essa perna de impulsão aqui, olha só, fez essa perna de impulsão, toda essa perna. E aí ele vai corrigir que tanto? Ele vai corrigir a parte menor, que é 38,2, ou ele vai corrigir até a metade, ou ele vai corrigir até o 61,8, corrigindo a parte maior e deixando a parte menor. Então aqui, ó, parte maior, parte menor. Parte menor, 38,2. Parte maior, 61,8. O que é que o preço vai fazer? E quando ele voltar a subir? Se ele voltar a subir, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, considerando que isso aqui é a parte maior, e aí ele vai subir só mais um pouco, que é a parte menor que falta.
ou tudo isso aqui que ele está fazendo é a parte menor e ele vai fazer uma parte bem grande ainda lá em cima, certo? Esse é o estudo, essa é a pergunta e isso é o que se analisa em Fibonacci. Mas, então vamos lá, retração, vou puxar a retração, tá aqui. Esse aqui é o nível de 38,2, não é isso? 38,2, 38,2, aqui 61,8, 61,8. E essa linhazinha branca aqui é o 50, é a metade, certo? Vamos ver isso no gráfico, vamos ver as ocorrências, né, disso. Vamos pegar qualquer perna aqui, qualquer onda. Aqui, vamos, o último movimento aqui do mercado aqui. Não era o último, achei que era o último movimento, mas não era, ainda tem muito preço lá pra frente. Vamos ver aqui. Vou procurar aqui. Vamos ver uma correção que esteja razoavelmente bacana. Aqui, vamos ver a retração, né? Vamos ver a retração aqui desse preço. O preço subiu e retraiu. Primeiro ele retraiu aqui até a região de 38,2, que é a partezinha menor. Aí ficou uma parte grande aqui e a parte menor. E aí depois ele veio aqui até os 50%. Como eu disse, 50% muito importante também. Vamos ver essas ondas aqui. Essas aqui. Aqui, se eu quero ver retração, então eu pego a impulsão, a onda de impulsão, foi essa onda maior. E vejo a menor. A menor é a onda de retração. Então o preço, a gente fala que o preço retraiu. E ele retraiu que tanto? Ele pegou aqui, ó. Esse aqui é o 100% dele. E aí ele retraiu a parte maior. A parte maior, o preço voltou. Ele devolveu toda a parte maior. Então aqui ficou 38 aqui e aqui ficou a parte maior de 61. Passou um pouquinho. Esse pouquinho, ele é quase que, ele é irrelevante, pessoal, tá? Ele é irrelevante. Vamos ver mais coisas. Vamos ver mais ocorrências aí. Mas vamos ver, aqui tem uma bem bacaninha. Tem algumas aqui bacanas aqui, né? Então ele fez essa onda, ele fez uma onda para baixo aqui, fez essa onda para baixo e retraiu. Vamos ver que tanto ele retraiu, parece que foi nos 50%. Isso, ele fez uma impulsão, passou do 61, ele corrigiu mais do que o pedaço pequeno e foi até na metade. Aqui, vamos ver esse pedaço aqui. Isso é retração, uma das maneiras. Aqui o preço corrigiu, o preço impulsionou e corrigiu ali até praticamente ali no 61, ou seja, ele corrigiu a parte maior, ficando aqui a parte maior embaixo e a parte menor em cima. Essa daqui vamos ver essa. Aqui o preço fez essa onda, o preço subiu, isso é o 100%, e aí ele corrigiu até os 61,8, ou seja, ele corrigiu a maior parte. A maior parte ele corrigiu, e ele fez a estruturazinha. Ele fez a estrutura de duas partes, uma parte grande e uma parte pequena, tá? Isso é retração. Se a gente pegar essa perna aqui também, isso é retração. Das coisas mais faladas, acho que eu não preciso nem de ficar falando muito aqui, né? Aí esse exemplo aqui, né? O preço subiu. Subiu e corrigiu. Quando chegou na parte pequena, o preço sentiu aqui um suporte, sentiu aqui a firmeza para continuar subindo, tentou subir. Não conseguiu, voltou até aqui, até a região aqui de 61, ou seja, ele desfez o movimento de alta de forma saudável,
ele voltou 61,8% de toda essa alta aqui, ó. Toda essa alta ele voltou 61,8% e deixou aqui pra gente o espaço menor, ou seja, ele fez uma estrutura dividida em duas, uma parte maior e uma parte menor. E aí quando ele voltasse a subir, ele ia fazer outra coisa que não é o que a gente vai estudar, que a gente está estudando aqui agora. Agora é retração. Então retração é isso, é o quanto o preço volta. Ou o preço sobe, ou o preço corrige a parte menor, ou ele corrige a metade, ou ele corrige a parte maior. E aí ele faz uma estrutura de duas partes. Uma parte maior, essa parte maior pode estar em cima, ou ela pode estar embaixo, pode ser o contrário, pode ser a pequena em cima e a maior embaixo. Ou seja, o preço pode fazer isso. Opa! Parece que tem um delay aqui nessa ferramenta que clica e não funciona. O preço pode fazer isso. Corrigir só a parte pequena e aí voltar a subir. Então é sempre isso. Isso é retração. Está aqui nas ferramentas aqui das plataformas gráficas. A outra, eu falei de retração e extensão. Então vamos lá. Retração, então, é o quanto que o preço pode retrair para continuar o seu movimento de impulsão, certo? Agora a extensão é bacana demais e também é razoavelmente falado, assim, né? Não é pouco falado não sobre a extensão. As pessoas só não usam esse nome. A propósito, pessoal, esse material, esses conhecimentos eu fui direto na fonte, tá bom? Eu fui direto na fonte. Eu estudei isso no livro, a principal obra, presta atenção nisso, a principal obra de Fibonacci que tem no planeta se chama, o livro é chamado de Fibonacci Trading. Fibonacci Trading, a autora é a Caroline Boroden, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, Caroline Boroden, eu imagino que é isso. Essa mulher, ela é chamada de Fibonacci Queen, ou seja, Rainha Fibonacci. Ela é a maior autoridade no mundo em termos de Fibonacci, certo? E o livro dela é o livro mais completo, é a obra mais importante nesse assunto. Então, procurem descobrir esse livro aí, procurem estudar. Não existe ele em português, só em inglês mesmo. Então, olha só, vamos lá para a extensão, é o termo que ela usa no livro dela. A extensão, eu vou até escrever aqui e você vai tirar um print. Então vamos lá, retração de Fibonacci. O que é retração? É a proporção que o preço retrai ou corrige em relação ao tamanho do movimento de impulsão. Eita, essa impulsão aqui ficou bem raro de se ver também, né? Você vai tirar print, vamos lá, né? Impulsão. É a proporção que o preço retrai ou corrige em relação ao tamanho do movimento de impulsão. E agora, pessoal, o que é a tal da extensão? Extensão de Fibo. Extensão de Fibonacci. O que é a extensão de Fibonacci? Vou colocar aqui para vocês em miúdos. É o quanto o preço pode impulsionar com base no tamanho da onda de retração. Então, olha só, é a mesma coisa de dizer o seguinte: o preço subiu e corrigiu. Na retração, você não tem o movimento de retração, você só tem a impulsão. E agora você está esperando ele corrigir. Até que ponto ele vai corrigir? É essa onda que você espera. Na extensão, você já tem a retração, você já tem a impulsão
E já tem também a retração. Na retração você só tem a impulsão. Aí você quer medir a retração. Você quer esperar a retração. Na extensão você já tem a impulsão e o preço já retraiu. E aí agora você quer saber o quanto o preço vai impulsionar de novo com base nesse tamanho aqui, ó. Com base nesse tamanho. Eu vou pegar essa perna, medir ela e jogar para cima o possível movimento. O quanto o preço irá subir a partir dessa perna, com base no tamanho dela. Então, ó, ele vai fazer isso. Então, concorda se ele chegar até aqui, ele fez 100%? Ou seja, ele voltou o mesmo tamanho dela. Isso é 100%. Se ele passar um pouquinho aqui, então ele já passou, ó, ele colocou ela toda, 100% dela, e agora mais 61,8% dela. Aí eu vou escrever aqui para você. Esse movimento aqui de volta é 100% dela. 100% dela. E esse pedacinho aqui que eu coloquei passando é 61,8% dela. Você lembra? Lembra que eu falei sobre o retângulo de ouro, falei sobre o Fibonacci ser uma coisa dividida em duas, uma parte maior, outra menor. Agora, olha só. Eu tenho agora um retângulo. Eu tenho agora um retângulo aqui, olha só. Em verde aqui. Ó. Aqui eu tenho o quadrado. E ali eu tenho outro retângulozinho. E tudo forma um retângulo. Onde a onda que eu estava esperando fazer foi simplesmente essa mesma onda de retração, mesmo tamanho, e passado de 61,8. Passado 61,8. E aqui dessa perna. Mas se for, eu vou até apagar, porque se for considerar o que ele pode formar, o que ele vai poder formar é isso. 38.2 e 61.8. 61.8. Mas da mesma forma que o quadradinho lá, pessoal. Da mesma forma, 61.8 aqui. 61.8. Isso. Desse todo. Certo? Então, essa extensão aqui, ó, essa extensão em relação a essa perna aqui dá 100%, e aqui 61,8% em relação à perna. Agora, em relação ao desenho que o preço vai fazer, aí seria isso aqui, um desenho que está por acontecer, que é dividido em duas partes. Mas a extensão da perna é essa, 100% da perna mais 61% dela. Ficou claro isso aí, pessoal? Então, lá. Opa, apaguei. Então, vamos lá. É só voltar o vídeo e tirar print aí, qualquer coisa, né? Ó, extensão. Extensão tem a ver com a perna, é a medida da perna de correção. Mede a perna de retração. Vou colocar correção, fica mais fácil. Correção mais o quanto ela pode passar de si mesma. Subiu, corrigiu. O quanto dela mesma essa perna vai impulsionar? Vai ser 100%? Vai ser 161%? Vai ser 200%? Vai ser 261%? É isso, extensão é isso. E aí, para isso, eu vou mostrar aqui como é que a gente mede. Vamos lá. Aqui ainda estou no dólar, né? Aqui eu estou no dólar. Deixa eu colocar aqui nesse movimento aqui, ó. Esse movimento que aconteceu aqui, ó. Opa. Vamos ver essa perna aqui. Qualquer perna aqui, pessoal. Pode ser essa daqui, pode ser essa aqui também. Vamos ver o que aconteceu. Se você acha, o preço está aqui. O preço já tem, aqui nessa mesma pernada aqui, anteriormente, a gente mediu o que? A gente mediu aqui a impulsão
e o quanto ele retraiu, o quanto ele corrigiu. Agora eu já tenho aqui as duas coisas, a impulsão e a correção. Agora, o quanto esse preço pode jogar para baixo, o quanto o preço ainda pode impulsionar para baixo. Aí é a extensão. Eu vou medir essa perna aqui vai ser o meu 100%. Essa perna vai ser o meu 100%, ó. Opa, vou pegar aqui um quadrado. Vou colocar isso. Pronto, essa perna vai ser o meu 100%. E aí o quanto ela vai voltar? O quanto ela vai voltar a cair? Se ela vir até aqui, é 100%. 100% da pernada de correção ela já fez para baixo. Só que isso aqui é um todo que eu tenho. Lembra que eu te falei do retângulo, do quadrado e das duas partes que Fibonacci é? Isso aqui pode ser a maior parte de um desenho que está para acontecer. E a menor parte seria aqui assim, mais ou menos. Sendo essa parte aqui desse próximo desenho que vai acontecer, ou essa parte aqui, ela pode ser a maior parte de um todo ou a menor parte de um todo. Nesse desenho que eu fiz aqui, ela é a maior parte de um todo. E aqui, então, 61,8 e aqui 38,2 de um todo. Para ela fazer 38,2 de um todo, significa que essa perna aqui, ó, essa perna de extensão, essa perna de correção, ela vai se estender para cá, cair, até aqui. Até aqui. E isso significa 161%. Por que 161%? Esse movimento aqui é de 161%. Esse movimento aqui é de 161%. Por quê? Porque ela teve que voltar 100. Até aqui ela voltou 100%. E aí para andar até aqui ela 101%. 61,8%. De quem? Dela mesma. Certo? Então a próxima perna de impulsão será medida com base no tamanho da perna de correção. Isso é extensão de Fibonacci. Seria um alvo. Aqui seria um alvo da operação. Aqui seria um alvo. Agora, como é que a gente mede isso na plataforma? Eu estou aqui no Profit, mas semelhante nas outras plataformas. Qualquer dúvida você pode perguntar aí como é que mede no MetaTrader, como é que mede no Trade, como é que mede no CTrader, para quem opera no Forex e outras plataformas. Qualquer dúvida é só falar comigo que a gente, se não souber, aí a gente descobre. Eu já mexi em várias plataformas, normalmente eu sei elas, a maioria delas aí. Tá, deixa eu tirar aqui. Então aqui, ó, para medir a retração eu vou aqui em preço de Fibonacci, ou tem algumas plataformas que já falam retração de Fibonacci. Se eu não me engano, no TradingView é retração de Fibonacci. Aqui no Profit está escrito aqui preço Fibonacci, para fazer a retração. Para fazer a extensão, eu já vou aqui, ó, projeção de Fibonacci. Essa ferramenta de projeção de Fibonacci. Então eu lanço aqui, eu calculo o tamanho, ó, a ferramenta Fibonacci, ela está medindo a perna de correção, e aí eu solto o mouse e clico de novo. Ó, vou fazer de novo para você entender. Cliquei e segurei lá no final da retração. Arrastei, clicado, até o início da perna de retração aqui, ó. Solto o mouse e clico no mesmo lugar. Pronto. Agora já está tudo solto, está tudo liberado. E aí eu vou achar o alvo. O alvo dessa operação de 161% dessa perna aqui de correção. Quando eu falo alvo de 161%, é a mesma coisa de falar que ela andou 100%, que está aqui o 100%, mais 61%. E isso dá 161. Eu vou escrever aqui, de repente você quer tirar um print. Extensão de 161,8%. Medida em que, gente? Medida em qual perna? Nessa perna aqui que eu vou fazer em azul. Ó. Mediu a perna. E aí agora ele fez 100% dela. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Aqui foi onde ela bateu 100%, ó. 100%. E aqui foi onde ela bateu 161,8%. É isso que é extensão. Extensão de Fibonacci. E aí, a gente usa traçar ela com a ferramenta projeção de Fibonacci. Se a gente for desenhar agora, como é que ficou o desenho de duas partes? Faço questão, porque isso ajuda muito a forma de ver o gráfico, ver o preço. Uma parte maior e a parte menor. A parte maior foi a parte da perna de correção, e a parte
menor está aqui embaixo, que é o restante, o que passou aqui, ó, 61. Então dá 161,8%. Beleza? Isso é a extensão. Vamos ver a extensão para alta aqui? Antes disso eu vou fazer a medição dessa outra aqui, ó. Ó, olha essa perna aqui. Caiu, corrigiu. A extensão é o quanto com base nessa perna aqui, o quanto que o preço vai cair com base nela. Até aqui vai dar 100% e até mais um pouco vai dar 161%. Para isso eu vou pegar a ferramenta de projeção, clicar no final aqui da retração até aqui no onde começou e aqui ele vai dar o alvo da operação. Aqui é o 161. Só que dá pra ver que essa minha ferramenta aqui, pessoal, ela tem alguns outros níveis, tá? Que é importante também, que são importantes, que é o nível de 127,2%, aqui tem o 161%, aqui tem o 200%, que é a replicação idêntica do tamanho da perna, e aqui tem aqui o 261%, 100% da perna passada, né? Passado do nível aqui de baixo, tá bom? Então aqui vai dar 261%. Se a gente contar só do fundo para baixo, aí aqui vai dar 61, aqui vai dar 100, 100% para baixo, mas a gente conta daqui de cima, certo? Então é isso. Vamos lá, vamos ver aqui uma de alta. Vou achar uma de alta aqui pra gente ver. Essa daqui, vamos ver se essa daqui deu algum número interessante. Ó, o último exemplo aqui de extensão, porque esse vídeo vai ficar muito longo. Ó, subiu, corrigiu. Agora eu quero saber a extensão de Fibonacci. Eu vou pegar essa perna de correção, vou medir ela para saber o quanto o preço vai impulsionar de novo. Se vai ser 100% dela ou se vai passar 161 ou mais 261%, entendeu? A ferramenta Fibonacci ela vai trazer essas medidas pra gente, desde que a gente coloque lá nas configurações. Que em outro vídeo eu posso falar isso. Ó, corrigiu, então vou medir essa perna aqui, até ali, ele já mediu pra mim, eu solto o mouse e clico no mesmo nível. Aqui ele já jogou pra gente aqui, onde seria, ó. Onde é que seria o nível de 161%? 161% foi quando o preço fez isso, ó. Jogou 100% na linhazinha azul clara, jogou até ali, até aqui nesse nível aqui, o 161%. Só que ele foi mais, ele foi até 200%, já fez 200% dela, ou seja, daqui do fundo ele foi 100%, mais 100% de novo, 200%, e ali ele fez mais 61,8%, ou seja, 261,8%. Tá bom? E é isso. Agora, vamos colocar aqui o quadradinho, os quadradinhos nossos, os quadradinhos mágicos, né? Em termos de quadradinho aí, de parte pequena e parte grande, aqui está a parte grande, a parte maior de um possível movimento, né? E aqui está a parte menor do possível movimento. Então aqui do possível movimento eu tenho 61,8% e aqui eu tenho 38,2%. Se você está achando complicado, pessoal, pode assistir de novo, rever de novo, que você vai conseguir entender. Se eu conseguir, vocês vão conseguir também. Quando eu coloco 61,8%, é do possível movimento. E esse movimento se concretizou aqui. Agora, quando eu falo só do que eu tinha antes, aí sim é 100%. Eu só tinha essa correção aqui, ó. Eu só tinha ela. Então, quando ela volta aqui, ela volta 100%. Mas de um possível movimento eu tenho que imaginar que ele vai crescer mais. Lembra que Fibonacci é desenvolvimento. Fibonacci é desenvolvimento exponencial. É crescimento, é vida. Fibonacci é vida, é crescimento, é desenvolvimento. E é desenvolvimento exponencial. Então, quando eu falo de um possível movimento a ser feito, aí sim, quando ele atinge, aí eu vejo aqui que tem uma parte menor e uma maior. E ele ainda pode ser feito mais ainda. Pode ser que eu estava esperando, eu como trader, eu estava esperando, não, eu sou um trader mais arrojado. E o que ele fez aqui para mim é simplesmente a parte menor de um todo. A parte maior do todo vai estar ali, ó.
E eu posso então, aí as coisas já inverteu o papel. De um possível movimento, isso tudo que você tem como perna de retração, na verdade, era apenas 38,2% de um todo que estaria para acontecer ainda, que é o 61,8% aqui. E aí sim, agora eu tenho o desenho completo. E quem comprou esse ativo aqui, que é o dólar, quem comprou ele quando achou que terminou essa... Eu falei, não, acho que aqui já eu vou comprar aqui, porque o preço corrigiu, o preço fez toda aquela penalti, corrigiu, fez um movimento de alta, corrigiu e rompeu. Aqui, se eu tivesse comprado aqui, nesse nível, eu poderia mais conservadoramente buscar esse preço aqui de 161,8%, mas se eu for muito agressivo, eu vou buscar a parte maior. Eu imagino que esse preço vai me dar essa parte maior aqui. Eu imagino, eu acredito piamente que... Piamente não, né, pessoal? Não tem esse negócio de acreditar piamente, né? Esperar, porque o mercado pode fazer tudo, né? Eu espero profundamente que o preço pode me dar... que o preço vai desenhar uma parte maior. Então eu entro aqui, eu compro aqui, eu coloco um stop aqui embaixo, eu vou stopar essa pequena parte aqui. Opa, é o delayzinho da ferramenta aqui, né? Eu posso stopar só essa partezinha aqui, ou então essa parte aqui, em troca de buscar isso aqui tudo. Em troca de buscar isso. Ou, aquele que for mais conservador, em troca de buscar isso aqui. Entende? E o preço veio realmente buscou a parte maior. Ou seja, o preço desenhou algo, que é que eu falo que Fibonacci é uma coisa dividida em duas partes, uma maior e uma menor. E o preço buscou desenhar, fazer essa maior. É isso que é Fibonacci. Então a extensão de Fibonacci é isso. Ela mede essa perna, ela mede a perna de correção. Corrigiu aqui. Então ele mede ela 100% aqui. E o que passar, ele vai falar para você. 61%, 100%, 161%. O alvo de ouro, digamos assim, seria esse 161% aqui, ó, 261% da perna de correção. Agora, se for só para contar passando aqui, ó, aí no caso é 100% aqui e 161% aqui. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então essa foi a extensão, né? Aí tem a outra medida, né? Aqui eu tô falando aqui, ó, de 3 maneiras de se medir Fibonacci nos preços. A primeira delas eu já falei, né? Retração, que é o quanto por cento o preço pode corrigir em relação à perna de impulsão. Aí tem a extensão. O que é a extensão? É o quanto o preço pode impulsionar em relação à perna de retração. O quanto dessa perna de retração ele pode devolver. Se vai ser 100%, se vai ser 161%, se vai ser 200%, ou se vai ser 261%, são os mais praticados. E a última maneira aqui que eu quero falar é a expansão. A expansão de fibra. O que é a expansão? Vou desenhar aqui mesmo. Vou colocar aqui em azul. Expansão. É o quanto o preço pode impulsionar com base na onda de impulsão anterior. E essa é uma sacada boa, pessoal. Expansão é o quanto o preço pode impulsionar com base agora, pessoal, não na retração, mas com base na impulsão. Então, para colocar nessa mesma página aqui para você dar um print ou para você anotar, então vou dar um exemplo aqui, ó. O preço subiu, aí o preço corrigiu. Você já tem os dois. Da mesma maneira que a extensão você tem que ter a impulsão e a retração, aqui também na expansão você também tem que ter a impulsão e a retração. E aí é o quanto o preço pode subir, pode impulsionar, ou seja, o que é impulsionar? Fazer a perna da tendência de novo. Só que agora a medida, a perna que vai ser usada como base é essa daqui, ó. Essa perna aqui. Essa perna que é medida. Então a ferramenta Fibonacci vai medir ela e vai projetar ela a partir daqui. Então
Então tá, digamos, isso aqui é 100%, ó, 100%. Então o preço vai fazer o quê? Vai fazer os mesmos 100%? 100% daria mais ou menos ali assim. É 100% dela ou é 161% dela? Tá entendendo? Bem simples de entender, né? Então isso é expansão. Tem gente que chama de projeção de Fibonacci. Tem algumas ferramentas que vem escrito projeção de Fibonacci. Se eu não me engano, no MetaTrader vem escrito expansão mesmo. No Profit vem escrito projeção de Fibonacci, vou até confirmar. Mas é isso mesmo. Ó, então é o quanto a perna vai replicar essa perna, em que proporção, se vai ser em 100% ou se vai ser em 161, tá? Então deu print, vou tirar aqui, vou levar lá pro gráfico. Então olha só, vou colocar nesse mesmo exemplo aqui, nessa mesma pernada, porque você vai treinar isso em várias pernadas, eu não tenho que fazer aqui em várias pernadas não. Esse aqui é o último dia do pregão aqui na sexta-feira. É o pregão aqui do dólar, tá aqui no WL Foot, entendeu? Dólar futuro aí, a série histórica. É os últimos minutos aqui, ó, meio-dia aqui já, ó. Então olha só, o preço foi se comportando aqui até o final do pregão. Então, ó, ele fez essa onda de impulsão, aí ele corrigiu. Então eu vou pegar esse movimento aqui e replicar ele pra cá. Replicar, ver o quanto o preço pode subir. Peraí, não ficou legal. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O quanto dessa perna vai ser repetida aqui. Opa, eu queria era de outra cor isso aqui, ó. E a partir do final, uma coisa interessante, eu não falei, né? O quanto essa perna de impulsão vai se repetir a partir do final da retração, a partir daqui. Vai ser 100% dela? Igualzinho? Ou vai ser 161%? Ou vai ser mais? Então, essa é a expansão e eu venho aqui, na mesma ferramenta que a gente mede extensão, a gente mede a expansão. Aí, ó, primeiros cliques é para poder medir a perna. Então, eu clico, seguro, arrasto segurado até no final da onda de impulsão. Antes era na onda de retração, agora é na onda de impulsão. Pronto, soltei o mouse. Aí agora sim eu trago até o final da retração. Isso, e clico. Pronto, aí ele já jogou. Ele já jogou para mim ali 100%. Então, ó, ele jogou ali, ele mediu aqui e já jogou ali 100%. Se ele fizer 100%, ele vai ali, ó. Ali é o alvo de 100%. Alvo de 100%. 100% de quê? 100% em relação a essa perna. Enquanto que da extensão é essa perna que conta. Já na expansão, não. A expansão é com relação à impulsão. Deixa eu tirar o zoom para ver se por acaso ele chegou a alcançar os outros níveis. Não, o pregão acabou, ele não conseguiu atingir o outro nível que seria ali, ó. Opa. Então ele expandiu. Corrigiu. Aí a partir do final da correção, ele vai replicar ela para mim em 100% ou então em 161%. Então, o que é isso? A gente chama isso de quê? Alvo de 100% ou então alvo de 161,8%. Nesses moldes aqui, o que seria dizer? Seria dizer que o preço fez aqui o 100%, aí agora isso aqui é a parte menor de um movimento que vai acontecer ou é a parte maior de um movimento que vai acontecer? Então, ó. Perdão, opa, não é aqui não. Opa, isso foi tudo, gente. Então, olha só. Aqui é o 100%, aí a partir daqui ele vai fazer ou 100% de novo, a mesma coisa, ou então esse movimento. Então, para você entender a questão da parte maior, aí sim já teria que ser aqui, ó. Teria que ser aqui para saber o que o preço está formando. Beleza? Então, olha só, expansão faz a onda de... Deixa eu pegar outra onda aqui, você já deve estar enjoado dessa onda aqui, né? Pra gente finalizar aí, pessoal. Pra gente finalizar. Vou pegar aqui essa perna aqui, ó. Essa perna de baixa. Pegar a perna de baixa. Eu vou querer saber a expansão. Então eu venho cá. Opa.
impulsionou para baixo, corrigiu para cima. E aí eu pego essa mesma onda aqui e jogo a partir daqui. Então ele vai jogar 100% dela, ou será que vai ser 161% dela, ou será que vai ser 200% dela, ou 261% dela, né? É isso que é expansão. Então eu vou pegar a ferramenta de expansão aqui, vou medir ela, ó, cliquei, arrastei, segurei, né? Agora eu solto o mouse e aí levo até o final dela e ela vai jogar os possíveis alvos para mim. Quais são os possíveis alvos para mim? Se ele fizer 100% da mesma perna, ele vai chegar aqui. Foi quando chegou aqui e o preço sentiu aqui, ó. E até fez uma gracinha aí pra cima, né? Sentiu aqui e subiu. E também ele poderia ter feito aqui os 161% dela, mas ele não chegou a fazer. Parece que não. Então esses seriam os alvos de expansão. Certo? Então, maneiras. E como aplicar no trade, né? Como aplicar no trade? Agora isso é muito pessoal. A pessoa ela vai pensar, eu vou esperar que isso aqui seja a parte, vou esperar que esse movimento aqui, peraí pessoal, eu vou esperar que isso aqui tudo seja, rapaz, que coisa, hein? Vou esperar que isso aqui tudo seja a parte menor de um todo que vai ser feito, assim. Isso é pessoal, né? Não, eu vou esperar que isso aqui seja a parte menor de um todo, então eu vou ser mais conservador. Eu vou esperar que o preço venha aqui, assim, ó. Aqui onde veio. Então isso é muito pessoal. Ele rompeu esse topo? Rompeu, então peraí. Isso aqui é 100%. Eu vou querer que o preço faça a parte menor que está faltando do desenho de Fibonacci. Outra pessoa vai falar assim, não, eu não vou esperar, eu vou esperar que essa parte aqui seja a parte menor, eu vou querer buscar uma parte maior, igual a gente viu, né, que acho que tinha buscado, né. Então isso é muito pessoal. Retração, o preço faz uma retração, como você aplicar, né, o preço retraiu, então eu vou entrar só se for assim, ó, se o preço fizer aqui um candle de alta, nesse lugar, e se ele romper a máxima desse candle de alta num próximo candle aqui, ó, eu entro comprado. Para quê? Aí agora eu vou aplicar a extensão. Eu quero que ele replique essa perna aqui, ó, mais do que 100%, 161%. Meu alvo vai ser aqui. Outro vai pensar, outra pessoa vai querer falar assim, não, eu vou entrar, a hora que fazer um candle de alta aqui, eu já vou entrar comprado, não quero nem saber se vai romper. Fez um candle de alta que já vou comprar para sair aqui no topo. Ou então, não, eu vou entrar para replicar essa perna aqui, ó, 100%. Então esse mercado aqui vai ter que ver essa perna 100% aqui, ó, não quer nem saber. Certo? Outras pessoas vão querer fazer o seguinte, isso aqui é o todo. Isso aqui é o todo que eu tenho aqui, ó. Esse movimento todinho aqui, ó. Esse movimento de baixa, todinho, isso aqui é o todo. Eu quero agora que o mercado, eu fiz análise, eu acredito que o mercado vai fazer a parte menorzinha aqui, ó. E meu alvo, eu vou comprar quando o preço romper uma linha de tendência aqui ou aqui. Eu vou comprar para sair lá, só você lá no alvo, tá? Eu vou conduzir a operação, vou subir no stop. Então, isso aí é muito particular de cada pessoa. Tem gente que vai esperar um sinal de candlesticks aqui quando o preço chegar numa região de Fibonacci, de retração, a retração aqui, ó, corrigiu, retraiu, aí a pessoa vai esperar, quando o preço fizer um candle de baixa aqui, mostrar força vendedora, eu vou entrar no rompimento dela. Então o cara entrou aqui por aqui assim, colocou stop ali, e aí para descer, eu vou descer aqui no alvo de 100% da onda de correção, a minha extensão vai ser só de 100%, eu vou sair aqui no fundo. Outro pode falar, não, eu vou sair aqui no 161, entende? Isso é muito pessoal, a forma de entrar, o gatilho de entrada, entendeu? Vou esperar fazer candles com sombra superior, com pavio superior. Se não fizer, se não mostrar rejeição nessa área, eu não vou entrar. Eu vou entrar só quando fizer um golfo de baixo, um padrão de candle. Ou então simplesmente, não, eu vou entrar só quando fizer um candle de baixo que eu já entro. Meu stop vai ser mais curto, meu alvo vai ser aqui embaixo, ou então meu alvo vai ser no 161, entende? Então as formas de aplicar o trade
é muito pessoal, muito pessoal. Trades que vão olhar aqui as estruturas, ó. O cara vai chegar aqui e vai olhar, de vez em quando esses errinhos aqui, ó. O cara vai olhar essa estrutura aqui todinha que foi feita aqui, ó. E quando rompesse, ele ia buscar aqui que fosse feita aqui uma parte maior lá para ele sair lá, entendeu? Então ele pode buscar os quadradinhos aqui, ó, ele pode buscar os quadrados e colocar 161. Ele pode buscar esses pontos aqui de importância, que você vê no gráfico, você vê que tem algo importante aqui. Ah, se romper isso aqui, eu vou buscar isso aqui para baixo. Ou se romper para cima, eu vou buscar a parte menor para baixo, ou então eu vou buscar a parte maior para cima. Tá bom, pessoal? Como eu falei, isso aqui é um vídeo meio que avançado, mas que eu futuramente eu vou estar fazendo fazendo as coisas do mais básico até o avançado. Posso repetir esse assunto Fibonacci se vocês quiserem, vou repetir esse assunto, posso fazer de maneira mais lenta, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, eu quero que você dê o seu like aí, clica no botãozinho de gostei aí, clica-se para se inscrever, clica no sininho para você receber as notificações. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo com algum amigo, algum interessado no mercado financeiro. Alguém que está talvez sem rumo aí, como buscar um alvo de um preço, sem saber onde que o mercado pode querer buscar, ou já buscou, qual os desenhos que o preço pode fazer, qual desenho que já foi feito, para ele entender. É uma coisa muito comum que eu não falei, às vezes o preço já chegou numa área, às vezes o preço fez isso aqui, aí fez a parte menor ou a parte maior, fez lá, não, já concluiu a parte maior, e aí ele fez isso aqui, ó, fez isso aqui, foi lá, aí essa área aqui, muitas vezes essa área aqui pode ser uma área de venda, para você encerrar o seu trade. Você comprou aqui, ó, e você carregou até no alvo. Quando o preço chega num alvo importante de Fibonacci, quando você flagra que tem uma estrutura ali de parte maior e parte menor, opa, essa aqui é a parte menor, opa, essa aqui é a parte maior, vou realizar meu lucro aqui, então eu vou fazer uma parcial aqui, eu estava com 5 contratos, sei lá, vou vender 3, ficar com 2, carregar o preço aqui para ver se ele vai buscar um outro nível de Fibonacci, e que isso aqui tudo se torna apenas a parte pequena, e ele vai buscar uma parte menor ainda, ou seja, eu vou ganhar mais ainda. Isso tudo pode ser feito, entendeu? Quando chegar no alvo, você pode simplesmente, não, já deu o alvo, eu vou sair da minha operação, porque o preço fez um movimento assim, ó. O preço veio aqui, corrigiu e fez 161%, eu vou sair fora da operação geral aqui, não vou ficar pagando para ver não, entende? Então, nas áreas de alvo, pode dar ou você realizar o lucro ou você entrar numa operação para pegar uma possível correção até aqui assim, ó, porque o preço já está no alvo. Tudo isso, pessoal, tudo isso eu posso fazer um vídeo mais detalhado depois, tá bom? Quero ficar por aqui hoje. Quero agradecer a você por ter assistido esse vídeo e que grave, memorize isso. Se precisar de ver de novo, você vê de novo, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, compartilha esse vídeo e estamos aí juntos, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus permitir.